Vamos entrar Vamos lá. Então, segue aí, dá sequência Não, eu aí. ia entrar aqui na... Como que você descobriu a vocação? Como que foi? Quando foi o momento, assim, que você percebeu? Assim, Lógico, acho que... você fez os encontros sim, vocacionais, né? o pessoal sempre brincava nessa questão... principalmente lá na 3D, onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei 10 anos lá na 3D. Entrei como servente de pedreiro na Construil, quando era aí na 14 de março. Hoje, se eu não me engano, é Drogaria Batatais. Aí o Enio... Você levou na minha casa o primeiro computador. É? Olha que chique. Você levou. E eu lembro que tava construindo, né? Aí eu trabalhei em bicicletaria com meu irmão, com meu primo. Ajudei minha mãe na colheita de café também. Só que eu não aguentei muito, por causa que tinha um bronquite ainda, né? Aquele ônibus cheio de pessoas, o povo fumando, aquela terra raiada, tudo. Então, aí não aguentei não. Trabalhei um pouco e depois fui da bicicletaria. Aí meu cunhado tava fazendo uma obra, uma casa, e eu comecei a ajudar o irmão dele na construção. Aí eu comecei a ajudar, servente de pedreiro, tudo. Aí o William, né, o Sasquatch, seu primo, né, que é desgrama lá. Ele trabalhava na 3D, nós estudávamos juntos, à noite, aqui no Antônio Augusto. Aí ele ficou sabendo que estava precisando de um servente, aí me deu um toque, aí fui lá, trabalhei acho que uns 8 meses, acho que em 2002, foi na Copa, não, 2002, né, foi na época da Copa do Mundo, eu lembro. E aí terminou a obra, eu pedi uma oportunidade pro Enio. Eu comecei como office boy, aí depois fui crescendo lá, fui fazendo os cursos, tudo, aprendendo a mexer com o computador, também no estoque. Depois começou a fazer a questão da Positivo, de ser autorizada da Positivo, aí eu comecei a trabalhar cuidava da parte da Positivo. Então aí o pessoal sempre brincava, você vai ser padre, né, que eu... Lá, principalmente, né, por causa das encenações. A questão de sempre participar da missa, das coisas da igreja, então o pessoal sempre brincava. Mas eu sempre falava, dessa água eu não bebo, dessa água eu não vou beber, não. Não quero mexer com isso, não. E aí, beleza, aí o tempo foi passando, né? Acho que essas questões da igreja, depois veio o grupo missionário. Onde... Deus veio trabalhando, sim, né? Deus veio trabalhando. Depois com o grupo missionário teve uma abertura maior para a questão da diocese, né? As encenações. De sair ali do mundo aqui da nossa paróquia, abrir para outras realidades paroquiais, para outras coisas. Aí eu participei do encontro... jovens missionários. Depois eu comecei a participar do COMID, que é o Conselho Missionário da Arquidiocese. Comecei a participar também. E é aquela questão, né? Quanto mais você vai se abrindo, quanto mais você vai conhecendo a igreja, quanto mais você vai conhecendo o próprio Cristo Jesus, mais você vai se aprofundando naquilo. Então aí foi caminhando assim. Aí no final de 2011... o Vinícius disse que ia fazer os encontros vocacionais. Aí aquilo mexeu comigo. Mas eu falava, eu não vou dar conta, fazer duas faculdades, tudo. Não iria dar conta. Aí, depois em 2012, no dia 19 de janeiro, lá na paróquia São Sebastião, no final da novena, o Padre Adriano estava celebrando, o Vinícius foi, nós estávamos participando. Aí eu perguntei para ele no final da missa, e os encontros, tudo, eu vou fazer, já está... com a ficha, tudo, ele falou que ia fazer e o Brunão, tudo. Aí eu disse pra ele, eu tava pensando, mas acho que não vou dar conta, não. Muita coisa, né? Estudar, já tinha ficado um bom tempo sem estudar, tudo. Aí ele me disse uma coisa que eu já tinha ouvido, mas fez sentido naquele dia, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí na mesma noite eu mandei um e-mail pro Padre Nilci, falando pra ele, né? Porque na época era até e-mail, não tinha nem mensagem, WhatsApp, nada. E aí ele me disse, faz os encontros vocacionais, né? Porque você já está numa idade, talvez daqui a uns anos você possa pensar nisso, eu tinha idade, não fiz. Mas naquela noite eu já tinha mexido comigo toda aquela situação. Aí eu fiz os encontros vocacionais em 2012. Aí no final, nem sabia que era essa questão de aprovar. Para mim era fazer os encontros e pronto. Tava dentro. Então essa foi o pensamento. No final eu me imaginava, pensava que
que eu, no final, eu decidiria, né? Se eu iria ou não iria. Ou não. Então, mas aí tudo caminhou, aí tudo deu certo, os encontros foram muito bons. Dava para questão de tirar dúvidas. Uma das principais dúvidas era minha, que eu aprendi lá também, foi a questão de que eu sempre me cobrava e cobrava a Deus, mas por que só agora, com 27, 28 anos, diante de jovens de 17, 18, 20 anos, por que só agora? Aí eu aprendi, né, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Pra cada um. Que Deus nos chama no momento certo. Talvez se ele tivesse me chamado, ou eu sentido mais esse chamado no final, bem antes, talvez não daria certo. A falta de maturidade, talvez, ou a questão da timidez, poderia me ter feito com que aquela vocação tivesse morrido ou seguido outros caminhos. Aí as coisas começam a fazer sentido. Porque eu lembro que eu prestei vestibular 2 vezes para História e não passei. Então tinha a questão dos relacionamentos, que nada dava certo também, sofria e tudo. Então você falou depois de uns anos entender. Isso, aí depois a gente acaba entendendo, né? Porque às vezes nessas situações nossas a gente procura... Pra não fazer barulho. Nem vou pôr a mão pra não fazer barulho. Aí as coisas acabam acontecendo assim e acabam nos mostrando, né? Que às vezes os caminhos que são colocados para nós, num determinado momento nós vamos entender. Então a partir daqui eu comecei a entender a história, aquilo que Deus queria para mim. Só que é um processo, né? De ouvir o chamado do próprio Deus. Depois a igreja vai trabalhar esse chamado na formação, no seminário. E agora a igreja vai confirmar. É a igreja que confirma. É a própria igreja que agora, quando ela me ordenar pelas mãos do arcebispo, ela vai confirmar o chamado. Então e o bonito é que não é... O chamado passa, mas não é a igreja que foi na minha casa e me chamou. Passou por mim, eu quis dar a resposta. E agora é a confirmação. Tanto é que na ordenação é perguntado, né? O nosso reitor, que é o responsável, o bispo pergunta, pode dizer que o candidato é digno de tal ministério? Aí fala, tendo ouvido a igreja, porque ouve nós passamos quanto seminarista por várias comunidades, então, e é a igreja que fala. Todos têm que dar um parecer, a gente chama de escrutínio, né? Que é falar sobre a vocação. Só que isso foi decidido no final do ano passado, onde os formadores, diante dessas cartas, diante de todos esses testemunhos, fizeram a análise e falaram que sim, estava apto a ser ordenado. Então agora é a igreja confirmando o chamado do próprio Deus. Então, aí a partir da ordenação aí é a nova caminhada, essa configuração no próprio Cristo Jesus. Então foi um processo, né? De todos esses anos, não é uma caminhada fácil, tem como toda a nossa vida, né?